Como é bom estarmos juntos com uma família. Como é bom nós louvarmos, nós confraternizar e estarmos juntos. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos para uma breve oração, por favor. Senhor, nosso Deus, vamos abrir a Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para ouvir e sermos guiados pela Tua Palavra. Dá-nos a graça, Senhor, de termos a presença e a unção do Teu Espírito neste momento, como tivemos até agora, em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler dos versos 1 ao verso 13. É uma passagem bem conhecida e ela será a passagem de estudo desta manhã. João, capítulo 6, verso 1 começa assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está ali um rapaz, um desbravador, um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens eram um número de quase 5.000 pessoas. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também, igualmente, os peixes, quantos queriam. E quando já estava farto, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram dos que haviam comido. A pergunta que nós fazemos a esse texto é: sobre o que Jesus está tratando? Nós sabemos que o Espírito de Deus sempre levou Jesus onde Deus queria que ele estivesse. Certamente, o Espírito Santo levou Jesus a este momento. Mas qual a importância deste momento, distribuir os pães? O que Deus queria ensinar a nós e aos discípulos e à multidão naquele dia? Qual é a verdade que está por trás disso? Qual é o assunto que está na multiplicação dos pães? O assunto é a fé. Jesus estava tentando mostrar aos discípulos e a todos que ali estavam que deveriam ter fé no Senhor. Portanto, o pensamento por trás desta passagem é que a fé, ela faz olhar sem ver. Ou seja, a fé antecipa o que vai acontecer. Se nós olharmos para o texto, Jesus chama os discípulos para o lado para estar com eles. Pergunto: se Jesus chamasse você hoje para você estar a sós com Ele, o que você diria para Jesus? E o que você gostaria de ouvir dele? Se você tivesse um encontro único com Ele. É claro no texto que Jesus testa a fé dos seus discípulos, principalmente de Felipe. Às vezes nós pensamos que Deus não nos leva a situações para provar se nós realmente somos fiéis a Ele e confiamos nele. Mas o texto diz, e por trás dele está a grande verdade de que a fé, ela olha o que ela não vê.
E era justamente isso que Jesus queria desenvolver nos discípulos. Mesmo que ele não visse nenhuma circunstância favorável diante da multidão, Jesus queria que eles tivessem fé para crer que ele poderia resolver qualquer situação e não havia nada para Deus que fosse impossível. E a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Em que momento da vida Jesus provou a sua fé? Em que momento da vida ele prova você? E qual é a sua resposta à prova que ele dá à sua fé? Além disso, você consegue ver Deus conduzindo a sua vida, mesmo você não vendo o futuro? Porque no livro de Salmos diz que todos os seus dias já estão escritos perante Ele. Então por que angustiar-se? Por que não ter fé? Por que não confiar? Pois Ele sabe de tudo, de tudo sobre a nossa vida. Se nos angustiamos, se temos dúvidas, é porque a nossa fé não depositou-se no poder e na graça de Cristo. Por isso, ao Jesus distribuir os pães e os peixes e alimentar aquela grande multidão, ele estava revelando o seu poder sobre todas as coisas. Como pode, de 5 pães e 3 peixinhos, alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Somente o poder de Deus. Cristo estava ensinando uma grande verdade que, por trás daquilo que você não vê, há um poder que conduz todas as coisas. Por trás daquilo que nós não conseguimos enxergar o amanhã, temos a certeza que há um Deus que nos faz crer que Ele conduz todas as coisas. Você não precisa se preocupar com o amanhã. Você não precisa ter dúvidas sobre o amanhã, porque a palavra dele é fiel e é justa. E Ele falou que o seu pão e a sua água serão certos até a consumação dos séculos. Neste incidente na vida de Jesus, neste milagre, Jesus estava ensinando, nós podemos confiar plenamente no poder de Deus. Quando Jesus diz, dai-vos vós de comer a eles, alimentem a multidão, esta era uma ordem, e por trás desta ordem estava justamente o poder de Deus. O que Deus pede para você fazer, pode ter certeza que Ele te dará poder para você fazer. Aquilo que Deus diz que fará, você pode crer, porque Ele fará. Uma grande verdade que nós jamais contestaremos é, Jesus falou que vai voltar. Nenhum de nós pode parar o tempo, o espaço, qualquer coisa neste mundo, ou impedir que Cristo cumpra a sua palavra. Ele vai voltar. Assim, se Ele falou que você é filho, que você é filha dEle, creia, porque ninguém pode tirar essa certeza de que você é um filho amado, uma filha querida. Se Deus falou que Ele vai cuidar de você, ninguém pode mudar a palavra dEle. Mas você precisa apenas crer e confiar. Portanto, nesta multiplicação dos pães, nós vimos claramente o poder de Deus. Mas vimos também que Deus, na sua soberania, supre todas as nossas necessidades. Normalmente, nós encontramos pessoas preocupadas com amanhã. No mundo, as pessoas estão ficando doentes por causa disso. Mas se você confia em Deus, se você tem fé que realmente Ele cuidou de você até hoje e vai cuidar amanhã, por que duvidar? Ele mesmo falou, não andeis ansiosos com o que você tem que comer amanhã, o que você tem que vestir. Ele diz, eu cuido de você. Ele vai cuidar sempre. A grande verdade por trás da multiplicação dos pães está o poder de Deus e que Ele cuida das nossas necessidades. E a outra verdade que está é que você precisa depender do poder de Deus. Não há como sermos cristãos sem dependermos do poder de Deus. Normalmente as pessoas dizem, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Mas qual é a sua fé? Que tipo de fé você tem? Uma fé que quando vem alguma calamidade você se desespera? Ou você tem a fé como milhares de pessoas dizem, eu tenho fé, eu acredito que Deus existe. Mas essa fé, ela não passa de uma fé na fé, como se diz. E Tiago diz que existe uma fé que ela é morta, ele diz lá em Tiago 2. Há uma fé que ela não tem valor nenhum para Deus. E é essa fé que as pessoas dizem, eu acredito em Deus.
mas a vida delas não é transformada, elas não têm nenhuma comunhão com Deus. Deus é apenas um personagem no qual eles dizem, eu tenho fé. Mas essa é uma fé morta. Existe ainda uma fé que Jesus falou que é uma fé temporária, que as pessoas acreditam, se alegram com a verdade, se alegram por conhecer a Cristo, mas vêm as aflições, ele diz, vêm as circunstâncias difíceis da vida e aquela fé vai embora. De que fé Jesus quer que nós tenhamos? Ele quer que nós tenhamos uma fé, a fé dos desbravadores. Uma fé que não vacila, uma fé que não se envergonha, uma fé que realmente confia no Senhor. Acima de tudo, a fé que realmente nos salva, a fé que nos traz paz e serenidade ao coração, é a fé que nos transforma. Não apenas uma fé sem ação, mas uma fé verdadeira que cria em nós um princípio de uma vida espiritual que nos leva a viver totalmente para o Senhor. Essa é a fé verdadeira que atua no coração dos cristãos. Uma fé, como diz Paulo, uma fé que na verdade opera por amor. Uma fé que nos transforma, que nos faz amar a Jesus, nos faz querer estar com Ele, nos faz triunfar sobre as coisas deste mundo. Uma fé que nos faz, como os reformadores, não importa o que tenhamos pela frente, não importa as dificuldades que iremos enfrentar, jamais deixaremos de seguir a Jesus. Jamais de deixar de ser precioso para nós. Essa é a fé que Jesus quer que nós tenhamos. O grande milagre dos pães está justamente nisso, que a fé vê o que ela não viu ainda. Nós podemos ver e sentir que Jesus cuida da nossa vida. Nós podemos ver e sentir que Ele está presente. Nós podemos ter a certeza que Ele conduz a nossa vida e sempre a conduzirá. Esta é a fé que Ele quer que nós tenhamos. Naquele dia, parecia impossível Deus solucionar o problema daquela multidão. Um momento na vida, nós podemos vacilar na nossa fé, mas Jesus nunca deixa que nós percamos a nossa fé. Através do seu Espírito, Ele nos concede fé para termos fé. Ele nos concede esperança para termos esperança. Ele nos levanta para continuarmos. Ele nos perdoa para termos paz. Essa é a fé que Cristo coloca em nosso coração. E Ele mesmo coloca. E depois Ele mesmo a justifica. Depois Ele mesmo nos dá as bênçãos pela própria fé que Ele coloca em nós. Você percebeu que Jesus uma vez falou que se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, é suficiente? Você não precisa ter uma fé grande, mas mesmo que ela seja pequenininha, ela é suficiente para Deus atuar na sua vida. Confie. Ele pode multiplicar qualquer dificuldade da sua vida em grandes bênçãos. Você pode entregar a Ele os 5 pães, 5 pãezinhos, que são os símbolos dos seus talentos. Entregue a Ele e Ele vai multiplicá-los. E neste momento da vida de Cristo, na multiplicação dos pães, nós ensinamos uma grande verdade. E agora eu falo aos desbravadores. Vocês são o canal entre Cristo e as pessoas. Vocês são o canal onde Cristo pode falar aos pais, aos amigos, aos colegas de escola, por onde vocês forem. Assim somos nós. Nós somos esse canal que podemos pegar o pão da vida, que é Jesus, e levar Ele ao coração das pessoas famintas de paz, perdão e esperança. Que Deus abençoe você. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, ajuda-nos, Senhor, a olharmos aquilo que não vemos, para confiarmos plenamente no Teu poder. Que a nossa fé descanse em Ti, Senhor, pois confiamos plenamente que a Tua palavra é a nossa garantia e a nossa segurança. Abençoe a Tua igreja que aqui está, que nos assiste via internet, os amigos que vieram adorar conosco, e que a Tua bênção repouse sobre nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado a todos, muito bom estar aqui com vocês. Nós iremos dar início agora então à cerimônia batismal de um pequeno grupo de aventureiros,
filhos da nossa igreja, filhos da nossa comunidade. E eu gostaria de convidar o Clube de Aventureiros da Igreja Central de Florianópolis para que pudesse vir aqui e se colocar um pouco mais à frente para assistirem bem de perto o batismo dos amiguinhos de vocês. E eu gostaria também de chamar nesse momento a família do primeiro aventureiro que será se batizar nesse momento, que é o Arthur. Em primeiro lugar, vou chamar o Arthur. Por favor, Arthur, juntamente com o papai Renato e também a Tiala que está aqui. Os familiares que quiserem se achegar um pouquinho mais próximo, fiquem bem à vontade. Fiquem bem à vontade. Apenas para dizer para vocês, Renato e Tiala, o Arthur e também a pequena Sofia, que é um privilégio para mim, tá? Deus me deu o privilégio de poder pastorear essa família há alguns anos atrás. Fizemos uma linda amizade e nós aprendemos, eu e minha esposa, que está aqui também, a Tânia, a amar o Arthur, a amar a Sofia e todos os outros desbravadores e aventureiros da igreja de Campinas, aqui em São José. E algumas semanas atrás, quando soube da cerimônia do batismo do pequeno Arthur e o convite que veio dele, nós lá no Rio Grande do Sul não pudemos recusar, mas planejar para estarmos aqui com vocês. E Arthur, o pastor Daniel, junto com a tia Tânia que está ali, nós estamos muito felizes, tá? E não somente nós, mas o Natan e a Gabriela também, que você sabe que eles gostam muito de você também. E tenho a certeza que Jesus vai acompanhar você todos os dias, até quando Ele voltar aqui para levar a gente para viver lá com Ele no céu. Tá bom? Que Deus lhe abençoe. Arthur, eu tenho a certeza que não é só o pastor e nem os seus amiguinhos que estão felizes neste momento. Todo o céu está feliz. Os anjos estão aqui do nosso lado. E o anjo que Jesus mandou para cuidar de você desde que quando você nasceu está mais feliz ainda. E o céu, Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, todos eles estão muito felizes. E para testemunho a todas as pessoas que estão aqui, que você aceitou a Jesus Cristo como teu Salvador, que você quer viver ao lado dele até a volta dele, como ministro do Evangelho, eu o batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, na sequência dessa festa espiritual, quero convidar a Clara Manfred. A Clara estudou a Bíblia, é uma aventureira. E a Clara hoje vai também entregar a sua vida a Jesus através do batismo. Quero convidar os pais que entrem aqui no tanque para esse momento do batismo. Fica atrás dela. Um pouquinho mais para frente. Segura para mim.
Simara Clara, conforme a sua decisão de entregar a vida a Jesus e segui-lo por toda a sua existência, e selando assim a sua vida com Cristo, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Som. Som. Agora eu vou convidar a Laís e também a Alice. Essa música que eu vou cantar agora é para Clara. Eu te amo, ó Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Fica atrás, não, fica atrás dela. Então vocês vão levantá-la na hora do batismo, tá bom? As dois atrás, tá aqui. Agora afasta um pouco mais para descer lá na água. Pode soltar ela aqui no atrás, vai. Segura pra mim. Sua mãozinha. Estimada Laís, conforme a sua decisão de seguir a Jesus, após você confirmar a sua fé nas suas verdades, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimada Alice, conforme os estudos que você teve e a sua decisão de aceitar as verdades e também de seguir a Jesus, entregar a sua vida a Ele como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer aos aventureiros. Agora quero convidar os desbravadores que venham à frente. Vamos ter o batismo da Letícia. Ela é uma desbravadora. Letícia, pode vir.
Eu gostaria de só compartilhar com a igreja um pouco da história da Letícia. Todo batismo é um milagre e como Deus conduz as coisas, a gente precisa compartilhar com a igreja um pouco da história da Letícia. Ela está no clube, estuda na escola adventista desde novinha. E segundo ela conversou com a gente, né, Letícia, na quinta-feira, ela sempre tinha no seu coração a vontade de se batizar. Desde ano passado, assim, com o estudo que ela fazia com a gente no clube e na escola também. Só que esse ano aconteceu algo especial para ela. Ela foi convidada a participar do concurso de oratória. E ela não queria. A Dani convidou a conselheira e a Adriana, a mãe dela, falou que ela chorava em casa porque eu não quero, porque eu não quero, que eu não quero. Daí a mãe dela falou, não, se tu não quer, então... Só que ela falou que o sermão que deram para ela, mãe, não está encaixando o sermão. Parece que não é o que eu quero falar. Daí a mãe dela falou, então faça você o sermão. E essa garota, de 14 anos, pegava a Bíblia e ficava até meia-noite estudando, se preparando para o concurso de oratório. E a mãe dela, filha, dorme? Não, mãe, eu estou estudando a Bíblia. E na sexta-feira do dia, eu estava aqui junto com o pastor Rafael, e ela pregou, ela estava nervosa, junto com o Henrique e com o Nicolas. E ela ganhou a eliminatória aqui do clube. E ela foi, então, no domingo, lá no Estreito, fazer com os outros bravadores. E eu estava lá, acho que o Ismael estava lá também, né? E aqui ela estava muito nervosa, lá parece que ela estava flutuando no culto. Daí ela falou assim, lá eu me decidi pelo batismo. Ela se sentiu usada por Deus. Só que tinha uma questão ainda, ela tinha uma dúvida, com relação a algumas coisas do que comer e o que não comer. Isso a gente não tinha abordado no clube ainda. E uma amiga dela da escola convidou a Letícia para ir na segunda-feira lá em Barreiros, bem longe daqui da nossa igreja. E por algum motivo, teve um atraso, né? E ela não pôde ir na segunda-feira. Ela conseguiu na terça-feira. E a dúvida que ela tinha era sobre Levíticos 11, sobre as orientações de Deus, sobre o que comer e o que não comer. E ela não sabia o que seria abordado lá. Só que quando chegou na terça-feira lá, quem era o pregador? Pastor Rafael. Olha a coincidência, lá em Barreiros. E vocês sabem qual o sermão, o tema do sermão do pastor Rafael, nessa terça-feira? Levíticos 11. Palavras da Letícia de quinta-feira. O pastor Rafael falou o que eu precisava ouvir. Se ela tivesse ido na segunda-feira, ela não teria ouvido o que ela precisava ouvir. Mas Deus conduziu você, Letícia, para estar aqui no Dia Mundial dos Bravadores, para declarar para toda a igreja que Jesus Cristo é o Salvador dela. Que Deus seja louvado. Estimada Letícia, conforme a sua profissão de fé e o seu desejo de entregar a vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.